Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo, professor de língua portuguesa, e hoje estudaremos aqui dentro, do estudo da morfologia, da classificação das palavras, da língua portuguesa, do estudo de classes de palavra, estudaremos a interjeição, ok? O que é uma interjeição, quando um termo pode funcionar, ser classificado como interjeição, mesmo não sendo, por origem interjeição. Vejamos isso a partir de agora. Bom, para começo de conversa, trouxe para vocês aqui um poema do modernista, lá da primeira fase, da fase heróica do modernismo, Oswald de Andrade. O título do poema é Erro de Português. Vamos dar uma lida nele. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Bom, para a leitura desse texto, para a interpretação desse texto, a interjeição é fundamental, é básica. É a presença da interjeição que faz com que o leitor entenda, perceba qual a perspectiva desse eu lírico, dessa voz que fala nesse poema. Por quê? Vejamos. O título do poema é Erro de Português. Quando se fala em erro de português, a gente costuma pensar em desvio à norma culta, A expressão erro de português é bastante comum, na linguagem coloquial. Seria um erro, um desvio à norma culta, uma falta, um problema de acentuação, um problema de ortografia, um problema de concordância, nominal ou verbal, de regência, enfim, seria um erro de português. Mas não é o que está explícito aqui, Não é o que a gente vê aqui, ó. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, ele não está falando, portanto, do idioma, ele está falando de um homem vindo de Portugal, certo? Vestiu o índio, segundo o autor, o eu lírico, perdão, chovia, e em razão disso, o português, como usava roupas, acabou vestindo o índio no processo ali de colonização. Que pena! Aqui é que tá, gente, o que nos interessa. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português, ou seja, se não estivesse chovendo, se estivesse fazendo sol, o português é que teria ficado nu, em vez de ter vestido, portanto, o índio. Para que serve aqui essa interjeição que pena? A partir da interjeição que pena, nós percebemos qual o posicionamento do eu lírico quanto a esse acontecimento. Ele gostou disso? Ele achou bom o português ter chegado debaixo de uma bruta chuva e ter vestido o índio? Não. Que pena é uma interjeição que indica desagrado, lamento. E isso é fundamental para a compreensão desse texto. Por quê? A partir disso que nós vemos, que o eu lírico não concorda com todo o processo de aculturação do português, do europeu, sobre o índio, sobre todas as etnias indígenas. Ele não achou positivo o fato dos portugueses terem sobreposto sua cultura aos índios. Como a gente sabe que ele não achou positivo? Por esse, que pena, e pelo título, Erro de Português. O nome, a palavra portuguesa aqui não faz referência, portanto, ao idioma, à língua portuguesa, mas a um indivíduo vindo de Portugal, aos colonizadores, que vieram para o nosso país, que vieram aqui para o Brasil. Então vejam, esse que pena é uma interjeição, certo? Essas duas palavras, o que e o pena, dão a entender, o posicionamento do eu lírico quanto a esse acontecimento, o desagrado do eu lírico quanto a esse acontecimento. E até a interjeição aqui, nesse caso, divide mesmo, o divisor de águas aqui, nesse poema, ó. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, ele põe o contraponto, ou subjuntivo. Se tivesse acontecido isso, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. É claro que a linguagem é metafórica, isso é simbólico, não é porque estava chovendo, é por força dos portugueses, enfim, e aí que incide, a crítica até do Oswald de Andrade, ok? Então a interjeição ali seria o que pena. O que é uma interjeição? Portanto, por definição. Palavra ou expressão invariável que exprime de forma condensada sentimentos e estados emocionais. Palavra-frase. O que isso quer dizer? Palavra ou expressão invariável. Por que invariável? A interjeição não tem singular ou plural, não tem variação em número. A interjeição não tem masculino ou feminino, não tem variação em gênero. A interjeição não tem a variação em primeira, segunda ou terceira pessoa.
como é típico dos verbos, de tempo e de modo, como é típico dos verbos, de voz ativa ou voz passiva, como também acontece com os verbos, né? Ou das pessoas, e número também, como acontece com os pronomes. A interjeição é invariável, ela não muda. Que pena vai ser sempre que pena. Não muda, singular e plural, masculino e feminino. Ok? E ele exprime o quê? De forma condensada, sentimentos e estados emotivos. Por isso se fala em palavra-frase. Porque é uma locução, duas palavrinhas, três palavrinhas, uma palavra que substitui todo um enunciado. Ali, no que nós acabamos de ver, né? Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Esse que pena quer dizer o quê? Isso é de se lamentar. Isso não foi bom. Isso não foi positivo. Esse é o sentido da expressão que pena. Por isso a gente fala em palavra, frase, ok? Advertência pode indicar a interjeição. Não coloquei para vocês todos os possíveis sentidos, né, ou estados emocionais que vão indicar a interjeição, que também seria aqui uma perda de tempo nossa. Até porque, né, dependendo, gente, da entonação da voz, dependendo da situação comunicativa, a minha expressão uma mesma interjeição pode ter sentidos diferentes. Se eu dizer nossa, é diferente se eu dizer nossa, né? Um é uma admiração, o outro um lamento, certo? Bom, quando uma interjeição quais interjeições, podem expressar advertência? Cuidado, calma, atenção, estou advertindo, portanto, meu interlocutor, ok? Exaltação, viva, o que significa esse viva, né? Eu estou exaltando, levantando, enfim, né, glorificando uma pessoa, uma situação, enfim, determinada entidade que seja. Animação, eia, eba, oba também, né? Esse eia que não é tão utilizado no nosso dia a dia, aqui, né, na nossa língua portuguesa. Ele costuma aparecer, é possível que vocês encontrem aí, mais na literatura, né? Me lembro aqui de um poema até do Fernando Pessoa, pelo seu heterônimo Álvaro de Campos, né? Lá na Ode Triunfal dele ele usa o eia, na Ode Marítima ele também usa o eia, né? Essa expressão de animação, eia, máquinas, velocidade, vamos, né? Continuando, a interjeição pode indicar desagrado, droga, arre, que ferro. Essas interjeições indicam o que pena que a gente acabou de ver, né? Um desagrado do enunciador. Arre também não é tão utilizada assim no nosso dia a dia, aparece a literatura. O que ferro também me remete à literatura portuguesa. O Essa de Queiroz, em alguns textos lá do realismo, né, faz uso do que ferro, que maçada também, né, ele usa, especialmente num livro que está, inclusive, né, esteve e está no presente aí, na lista de alguns vestibulares. O que ferro, especificamente, aparece lá no A Cidade e as Serras, certo? O personagem Jacinto costuma usar a expressão que ferro, que maçada, né, cansado da vida na França, lá em Paris. Bom, ainda pode indicar essa interjeição concordância. Claro, ótimo, eu estou reiterando, né, o que foi dito, concordo, portanto. Saudação, usamos o tempo todo a interjeição quando nos encontramos com alguém. Oi, olá, tchau, né, quando vamos embora. Aprovação, bravo, parabéns, bis. Bravo, parabéns, bis. O bis, vejam, né, quando a gente fala em palavra-frase, o que indica a interjeição bis? Faça mais uma vez, repita isso. Eu quero ver mais uma vez essa apresentação, essa música, essa fala sua, essa dança, enfim. O que você acabou de fazer, eu quero que você faça novamente. Somente essa palavrinha, essa interjeição, já indica, né, toda essa ideia de repetição, ok? Locução interjetiva. O que seria uma locução interjetiva? Quando mais de uma palavra forma uma interjeição. Por exemplo, ai de mim, né? Mostrando aqui um desagrado também, né, do enunciador, o sofrimento dele. Muito bem, de aprovação. Meu Deus, que nada. Ora bolas, de desagrado nesse caso. Ou de casa, essa é bastante comum também no nosso dia a dia, aí, né? Especialmente mais no interior do país, né? Uma expressão mais interiorana. Ou de casa, quando quer se chamar alguém em uma residência. Até logo, também uma saudação, né?
a despedida ali. Locução interjetiva, mais de uma palavra valendo como interjeição, ok? Observações quanto às interjeições, pessoal. Primeiro, algumas interjeições, como vocês viram aqui, são referências a sons, né? São interjeições que nós chamamos interjeições onomatopaicas. Por que onomatopaica? Porque seria uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? Aquela figura de linguagem que consiste na imitação, na referência a sons, né? Ó, eia, arre, af, Essas interjeições que fazem referências a som da fala, portanto, seriam interjeições onomatopaicas, ok? Palavras de outras classes podem ser empregadas ainda como interjeição. A gente acabou de ver isso aqui, né? Aqui atrás, por exemplo, ó, bravo, por exemplo. Em outra situação eu uso bravo, né? Parabéns. Não necessariamente eu vou usar como interjeição, pode funcionar como um substantivo. Droga é um substantivo usado como interjeição. Claro, né? É um adjetivo que pode ser usado como interjeição. Ótimo também, ok? Então eu posso ter, sim, palavras que não são originariamente interjeições serem usadas como interjeições, certo? Ainda, ó, nós vimos lá no início que a interjeição é palavra invariável, ou seja, ela não vai apresentar variação de número, de gênero, de grau, de pessoa, de tempo, de modo, de voz, certo? Entretanto, na linguagem informal, na coloquialidade, pode haver variação em grau. Tchauzinho, é comum a gente ver esse tipo de informação e a gente usar, inclusive, isso no nosso dia a dia. Tchauzinho, bravíssimo, né? Quando quero exaltar alguma apresentação, enfim, elogiar alguém, digo bravíssimo em vez de simplesmente bravo. Tchauzinho denota mais afetividade, né, na minha relação, na minha informalidade aqui com o meu interlocutor. Ok, pessoal? Ficamos por aqui com o estudo das interjeições. Bons estudos para vocês e até a próxima.